Estamos de volta, pessoal, tentando entender. É bom a gente ter essa humildade, tentando entender em que medida é possível separar o que a gente viu, que é um impulso político muito forte. O Rubens prefere situar isso no Departamento de Estado. Nas avaliações que nós fizemos recorrentemente, nós tínhamos a tendência bem clara de achar que isso era uma questão muito mais do Trump. Dá para desvencilhar? Em que sentido e que direção estamos caminhando, irmão? Dá, perfeitamente. E, de fato, o Departamento de Estado é um driver super importante. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Ele é que, na verdade, traciona toda essa pauta em relação aqui à América Latina, em relação à Venezuela, ao Brasil. Você veja que ali estão o Marco Rubio, que tem ascendência cubana, os pais dele eram cubanos. Ele tem um conselheiro sênior, Ricardo Pita, que é venezuelano, saiu da Venezuela aos 14 anos, em 2007, que tem muita influência sobre a Embaixada do Brasil, dos Estados Unidos em Brasília. Tem o Christopher Landau, que é o número 2 do Departamento de Estado, que morou na Venezuela com o pai dele, que era diplomata quando era criança e tal. O Quitavissas. E essas pessoas todas têm um desejo muito grande de hostilizar a Venezuela e, por extensão, o governo Lula. Lula tem uma trajetória de apoio ao chavismo, é um líder de esquerda, tudo isso incomoda muito esses, para citar só 3 figuras do Departamento de Estado. Então, tudo isso é verdadeiro e, de fato, o Departamento de Estado traciona muito essa campanha contra o Brasil e ouve muito, né? O Eduardo Bolsonaro tem acesso a essas pessoas, tudo isso é verdadeiro. O Ricardo Pita, ele fez a vida dele na Flórida, onde o Eduardo Bolsonaro atua também e tal. Dito isso, o Trump, ele tem também o seu driver pessoal com relação ao Brasil, que é isso que eu venho dizendo sempre, que eu repeti hoje, com relação à questão da esquerda, da direita. Basta você ver o Trump falando sobre isso. Às vezes em que ele falou sobre isso, com muita energia, né? E quem decide é ele, no final das contas, lógico. Então, tem a influência dele, tem no Tesouro resistências a essas sanções, a esse uso do dólar contra o Brasil e tal. Tem um pragmatismo ali no Tesouro, mas tem também no Tesouro o chefe de gabinete do Scott Bessent, que é o Dan Katz, que é super ideológico, não é uma figura de carreira e que fica tracionando também essas ideias. Então, é um conjunto de coisas, mas a palavra final é com o Trump, e aí, nesse sentido, pode ser que essa química, que para o Trump é importante, sim, é um homem intuitivo, é um homem sensível a essas questões, pode ser que esse encontro com o Lula possa ajudar a desfazer um pouco esse papel de alvo que o Brasil tem hoje, e o Trump mire mais na Venezuela e em outros países. Agora, será que tanto quanto a química, ou mais do que a química, o que talvez tenha dado esse desvencilhamento ou essa guinada, foi a percepção da Casa Branca, ou seja, do Departamento de Estado, de que tudo que o Trump fez não deu o resultado esperado, né? Porque desde então o Lula recuperou popularidade, o Lula conseguiu um discurso de defesa da soberania, energizou a militância, e o Bolsonaro está indo para a prisão, né? Assim, então, a estratégia de lá teve um efeito reverso aqui. Talvez isso também seja Trump, um elemento impulsionador. Taticamente, ele é movido a manter a iniciativa e ter impacto. Ele tinha perdido as duas coisas com relação ao Brasil e recuperou ao convidar o Lula para essa conversa. Não, e teve um ponto que nós contamos aqui também, que ele gosta de aplausos. Ele não gosta de reclamação. E ele começou a ouvir muita reclamação de apoiadores, de doadores de campanha, gente que começou a perder dinheiro por causa das tarifas contra o Brasil. Então, ele tem esse pragmatismo, apesar da sua ideologia, ele tem esse pragmatismo, que é um pragmatismo que pode não ter muita racionalidade, porque assim, olha, eu estava gostando do aplauso, eu não estou gostando que me cobrem aqui, que fiquem me cobrando e me trazendo problema. Então, vou resolver isso de alguma forma. A expectativa que eu percebo, William, é que assim, o empresariado está muito ciente dessas minas todas que estão espalhadas, né? Está muito ciente. Vocês vão se lembrar que a gente trouxe aqui a preocupação quando os empresários, os senadores que foram lá ouviam o seguinte: olha, esse negócio está com o Departamento de Estado. Nem adianta marcar aqui com a gente. Pode vir falar aqui no ISTR e tal, mas
está no Departamento de Estado. E isso era visto como um problema por causa da ideologia de Marco Rubio. Então, a gente já, inclusive, passou por isso aqui, né? Mas, quando Trump decide, Trump aponta o Rubio, exatamente o foco de preocupação, como interlocutor, fica muito claro que é o desejo do presidente que vai prevalecer. Se o desejo dele é parar de ouvir reclamação, é não lidar com o aumento dos preços, é não lidar com prejuízos dos empresários americanos, algum caminho ele vai encontrar. Daniel está me pedindo a palavra. É engraçado porque eu vejo que nós, jornalistas, somos muito treinados por buscar respostas objetivas, né, e taxativas. Nós somos ávidos, por natureza, para esse tipo de coisa, mas me dá a impressão de que, nesse caso, houve uma série de encontros, de influências, de lobbies. Não há uma razão única e objetiva que possa dizer aqui foi a mudança de chave. Então, teve desde Joesley Batista se encontrando com Trump, e, obviamente, a guinada não é por causa do Joesley Batista, né? Mas você teve ali uma série de fatores. Por exemplo, teve aqui em Brasília, há 20 dias aproximadamente, estiveram 2 assessores de alto nível da Comissão de Relações Exteriores do Senado, passando nos gabinetes daqueles senadores que foram para Washington em julho e que não foram recebidos por ninguém, ou quase ninguém, do Partido Republicano, mostrando que agora eles seriam bem-vindos, que podem pensar numa missão lá no mês que vem, inclusive sendo recebidos por senadores americanos, com lugar de fala na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então, tem esse movimento. Você teve o Trump, na ligação com o Lula, a gente soube depois, falando do preço do café nos Estados Unidos, que isso estava afetando um hábito dele de tomar café. Claro que é um certo exagero, mas o que eu digo é que há ali uma série de fatores concorrendo entre si que mudaram, né? E a gente tenta buscar uma resposta única quando não existe. Acho que a gente está tentando destrinchar a receita do caldeirão, né, Daniel? Acho que um pouco a gente traz aqui cada ingrediente que foi sendo jogado nesse caldeirão, que acabou resultando no que a gente viu hoje. Rubens, tem 2 polos opostos aí, em parte você tratou dos 2. Um é a ideia de que o que está acontecendo diante de nós e a cuja interpretação estamos nesse momento dedicados, vem da defesa de interesses americanos, por eles mesmos. O outro foi uma crítica que você fez, a maneira como se divulgou por parte do governo brasileiro o que aconteceu esta tarde na Casa Branca. Assim, não era a hora de pedir para eles retirarem, porque agora eles terão de responder. Na sua visão, como diplomata profissional experimentado que você teria sido melhor calar a boca? Na segunda parte, sim. Eu acho que o Brasil levantou o problema e agora, se não o Marco Rubio, o presidente Trump vai ter que responder isso, né? E aí a gente não sabe o que ele vai falar. Agora, com relação à primeira questão, eu acho desde o início, desde essa carta que eu mencionei, de 9 de julho, até hoje, todas as posições assumidas pelo governo americano não tinham que ver com a defesa de posições de outros países, tinha que ver com o interesse deles. Eu acho, por exemplo, que o tarifaço, que não foi contra o Brasil, foi contra o mundo inteiro, né, que foi prejudicado, ele é parte de uma estratégia americana geopolítica de contenção com a China, da China. Se você for ver o nível das tarifas dos países asiáticos, foram os mais altos. Tem falado 70% da China e ameaça de mais 100%. Então, é parte de uma estratégia. E dentro dessa estratégia, na defesa do interesse americano, como eu mencionei, o segundo ponto são as big techs. O mais importante nessa negociação com os americanos não é a questão tarifária, porque isso eles vão atender, eles vão tirar o café e a carne e vão botar na lista de exceção. Não porque o Brasil foi pedir, porque interessa a eles fazer isso. Agora, eles vão discutir com o Brasil são a regulamentação e a imposição de taxação para as big techs aqui no Brasil. Esse você vai ver no final, o que vai ficar pendente e vai
vai ser resolvido no final pelos dois presidentes, essa questão das Big Techs. Então, é sim, essa negociação com todos os países, não é só com o Brasil. Você viu que a Índia agora parou de importar petróleo para poder reduzir a tarifa que foi colocada, os mais 25%. Então, é tudo interesse americano. Se a gente não entender isso, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Agora, essa questão da posição do Trump é muito importante, porque se a próxima reunião for no Departamento de Estado, você pode estar certo que a ênfase não vai ser comercial, vai ser política. Dorival. Rubens, na carta em que o Trump anunciou a tarifa de 50% para o Brasil, ele disse o seguinte, se referindo ao julgamento do Jair Bolsonaro: este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deveria acabar imediatamente, o imediatamente em caixa alta. Então, ele atrelou, sim, as tarifas à questão do Bolsonaro, a essa pauta que para ele é muito cara. E ele não fez isso em relação às tarifas, em relação a nenhum outro país do mundo. Em todos os outros casos, ele colocou as tarifas com base naquele cálculo dele e depois começaram as negociações. O Brasil é uma história bem diferente da dos outros países e claramente tem uma pauta, uma visão pessoal do Trump, quando ele fala que o Bolsonaro é um bom homem, é meu amigo, eu não costumo errar a respeito disso. Teve várias manifestações do Trump. Então, não somos nós que estamos, não é fruto da nossa percepção, são os fatos mesmo. Deixa eu colocar, Rubens, rapidamente, que eu quero colocar ainda o Daniel e o Caio. Não, é só para... Esse parágrafo não foi colocado na Casa Branca, foi colocado pelo Departamento de Estado. Essa questão política. Por isso que a gente tem que distinguir bem isso. Essa não, na minha opinião, diferente de vocês, na minha opinião, essa não é a agenda do Trump, é a agenda do Marco Rubio. Isso que é importante. Rubens, deixa eu olhar para a agenda brasileira agora, nesse restinho que a gente tem aqui nesse segmento, e pegar o que Caio e Daniel, nossos repórteres políticos, estão apurando. Bom, e qual é a estratégia brasileira agora? A estratégia brasileira, assim, é conhecer primeiro, tatear primeiro o que os Estados Unidos ofereceriam e a partir do que eles ofereceram hoje, que ainda não está muito claro quais foram os principais pontos tratados, mas a gente tem uma ideia, que seja Big Tech, seja minerais críticos, que seja acesso à indústria de defesa deles, que seja a ampliação do acordo que foi firmado em 2019 de desburocratização entre os dois países, que seja etanol, a partir daí ver o que o Brasil pode oferecer para evoluir para essa conversa dos dois. Né? A estratégia brasileira não era colocar tudo na mesa que o Brasil pode oferecer, mas a partir do que os Estados Unidos sinalizassem que era importante, afunilar as possibilidades que o Brasil poderia se adaptar ao que os Estados Unidos quer. Vou pedir para o Daniel seguir na tua trilha. Daniel, o ministro das Minas e Energia vai se reunir nos Estados Unidos e a conversa é sobre minerais e terras raras. Há algo aí se desenhando como concessão, além da questão de discutir com eles também a regulação das Big Techs? Com relação à regulamentação das Big Techs, faz 4 meses já que o Supremo decidiu sobre o artigo 19 e não publicou o acórdão até agora. O projeto de lei de regulação econômica que foi mandado para o governo, pelo governo para o Congresso, já está no Congresso e parou ali. Não foi designado o relator, está segurando tudo à espera do que pode vir de um pedido americano. Isso pode estar na mesa de negociação. Terras raras, o Brasil se dispõe claramente a facilitar investimentos, a fazer compromissos de longo prazo de fornecimento. Isso pode estar na mesa, desde que haja algum tipo de beneficiamento, algum tipo de industrialização, desde que não seja repetir os ciclos de exploração de minério de ferro, por exemplo, ou de ouro aqui no Brasil com exportação de matéria-prima pura e simplesmente. Essa é a lógica do negócio. Se a gente for pegar os acordos que os Estados Unidos já fecharam, por exemplo, Reino Unido, Indonésia, eles têm 3 grandes componentes: acesso a mercados, eliminação de tarifas, compromissos de investimentos
aí seria do país, do parceiro nos Estados Unidos, e compromissos de compras de produtos americanos. O Brasil está ciente disso, existe já uma lista ali de investimentos já compilados pelas empresas brasileiras, Fórum de CEOs, Brasil e Estados Unidos chegou a listar 6, 7 bilhões de investimentos, Taurus, Embraer, etc., e existe uma possibilidade, sim, de negociar a tarifa de etanol, de negociar mais acesso a mercados, aceleração no registro de patentes. Tudo isso está na mesa. O que não tem objetivamente ainda é a demanda americana. Nada disso, nem hoje, pelo que eu soube, nesses 45 minutos de reunião ampliada, teve a apresentação da demanda.